Bom dia, gurias. Bom Estamos aqui, dia. então, para começar os nossos trabalhos na mesa 6 da 31ª Jornada do Instituto Jungiano. E é um prazer para mim acompanhar vocês nesse momento de apresentação. Meu nome é Patrícia Flores de Medeiros, sou analista de data do Instituto. E a gente está aqui hoje, então, para prestigiar o trabalho das gurias, né? Da Daniela, da Aline e da Sheila, que vão nos apresentar os trabalhos, os artigos delas do semestre, da produção do semestre. A gente vai começar a primeira apresentação com a Daniela Martins, né? As três são candidatas do Instituto, a analista. E o primeiro trabalho, então, é da Daniela, e é Comer, Rezar, Amar, o jordanear de uma mulher em processo de individuação. Então, bom dia, pessoal. Então, eu vou começar com um breve resumo da história do livro, para quem não conhece, né? Poder ter um acesso e um entendimento. Então, o livro nos conta a história real vivenciada pela própria autora, Elizabeth Gilbert, que se refere na trama como Liz. Ela começa a se defrontar com pensamentos totalmente ambivalentes, que a invadem de tal modo que passa de se desconhecer e se questionar cada vez mais. Estava com 31 anos, casada, havia comprado a casa dos sonhos, tinha um emprego que amava. Sua vida era o típico modelo que a sociedade costuma espelhar no que se espera de cômodo da felicidade. Aliás, só não tinha ainda filhos, e isso inclusive se sentia pressionado a tê-los, o que fez tentar engravidar sem sucesso. A partir de então, passa a se questionar se queria ser mãe, e se queria estar casada e se realmente gostaria de ter aquela vida. Muitas perguntas começaram a inquietar sua mente. Ao mesmo tempo, começou a se sentir culpada por esses pensamentos. Estava ainda presa a um padrão. Queria sair, mas parecia estar enraizada a ele. Até que decide render-se. Ajoelha, reza, se apresenta a Deus e pede por um sinal. Esse é um importante momento da narrativa. É quando ela começa a se ouvir, a se escutar, as vozes que ecoam dentro de si, a dar mais espaço para o que ela quer e menos para opiniões e julgamentos. Fica atônita a voltar a pensar em sentir vontades, desejos e, com insistência, abre um lugar em si para se perguntar o que deseja fazer e o que a deixava feliz. Sempre amou viajar. Queria voltar à Indonésia, já que tinha anteriormente feito uma viagem em que conheceu um xamã balinês de 9ª geração que havia lhe feito uma profecia de que ela devia voltar para lá, passar 4 meses com ele e ele ensinar a ela tudo o que sabia e, em troca, ela ensinar para ele inglês. Ele havia dito que para ela alcançar o equilíbrio que ela buscava, ela precisava deixar o mundo, de ver o mundo através da cabeça e, ao invés disso, deixar ser guiada pelo seu coração, que assim ela conheceria Deus verdadeiramente. Liz queria muito conhecer e viver perto a experiência que vinha sentindo desde que conheceu uma guru por meio de seu relacionamento com David, um rapaz bem mais novo que se envolveu logo após o seu divórcio. Essa guru vivia na Índia. Desejava então ir para poder se inclinar mais profundamente para essas meditações e autodescobertas que ali poderia encontrar. Tinha um outro lugar que só de pensar despertava de novo seu apetite pela vida, que há muito havia ficado adormecido. Esse lugar só podia ser a Itália, já que o som da pronúncia das palavras era a própria melodia para ela, além de pensar na comida, no vinho e na alegria daquele povo. Desse modo, teve um insight. Quando notou que os 3 lugares que desejava ir começavam com a letra I, que significa eu em inglês, para ela fazia todo sentido, então, fazer uma viagem de autodescoberta nesses 3 países começados com eu. Para isso, abriu mão de tudo que ela tinha para conseguir o seu divórcio, já que o seu marido não aceitava acordo algum.
E com o dinheiro que a editora pagou antecipadamente para ela escrever o livro de autodescoberta, ela começou a sua jornada de 1 ano, começando pela Itália, depois Índia e por último para a Indonésia, 4 meses em cada lugar. Então, o processo de individuação. A individuação é um processo de desenvolvimento psicológico no qual a personalidade indivisível é integrada à sua totalidade. É quando ocorre a passagem de um ego idealizado e coletivamente determinado para um ego individualizado, orientado pelo self, cuja identidade é tanto revitalizada quanto aperfeiçoada pelo diálogo contínuo com os elementos dos sonhos, com os complexos e com os fatores arquetípicos objetivos. Por meio do nosso processo de individuação, somos levados à consciência da nossa natureza inconsciente através da linguagem dos símbolos que permeiam o nosso universo onírico. No entanto, apesar de o sentido da vida estar intimamente relacionado ao sentimento, ao encontro de uma identidade pessoal total e ao mergulho do universo subjetivo, nota-se claramente um descompasso concomitante de exigência da sociedade contemporânea, que erroneamente acredita e muitas vezes busca significados de autorrealização, exclusivamente através das concretizações de objetivos práticos e do alcance de bens materiais, status e poder. Desta maneira, Jung reitera: entretanto, o self, como a vida, tem 2 aspectos, dos quais o pior é a megalomania, ou uma forma de possessão. Positivo e negativo precisam ser renegociados. E se viver em 2 mundos é um estado natural do ser humano desenvolvido, isso, entretanto, impõe a responsabilidade de manter o equilíbrio entre a realidade interior e exterior. A individuação é um processo de sabedoria sobre a complexidade da vida, do bem e do mal, do mundo das trevas e do amor, e do processo de aceitação daquilo que o indivíduo é em sua essência e totalidade. É um movimento de busca do seu desenvolvimento próprio de uma maneira mais ampla, através da profundidade de autoconhecimento que se objetiva adentrar um significado maior do self, núcleo mais profundo da psique. É vir a tornar quem realmente somos em essência. Os arquétipos. Eles consistem em uma maneira já existente que entra em conjunto com uma gama de aspectos herdados da psique coletiva, que é a mesma para todas as pessoas. Ele é envolvido por um conjunto de energia que é capaz de estimular e modificar conteúdos conscientes. Desta maneira, percebe-se que o arquétipo é aquele elemento que carrega a informação armazenada filogeneticamente, oferecendo temas e motivos comuns que, semelhante aos instintos, são preenchidos pelas vivências de cada pessoa. Desse modo, Colbert ainda destaca que quando ocorre um distanciamento do arquétipo em torno do feminino vital para compensar o sistema patriarcal vigente, é como se a vida se tornasse árida, uma vida sem propensão a gerar mais vida, na qual a criatividade e a subjetividade são simplesmente aniquiladas. A perda da conexão em torno do arquétipo do feminino vital, feminino eixo representado pela personagem Liz, gera como consequência características culturais de uma sociedade com dinâmica social e psíquica regido pelo mundo da concretude, aquele em que as leis do racional e do pensamento lógico se tornam soberanas a tudo e a todos. Neste cenário, tudo aquilo que diz respeito ao mundo subjetivo, como a intuição, a criatividade, os sentimentos e a sensibilidade, são fortemente desconsiderados dentro deste contexto. Então, o aspecto de uma sociedade saudável psiquicamente, aquela que integra com as polaridades do feminino e masculino, perde espaço para um direcionamento estritamente unilateral. Nessa perspectiva, Colbert ressalta que o caminho para a quebra da unilateralidade reinante e a reintegração dos aspectos do arquétipo do feminino se daria por meio de um movimento de escavação nos ambientes sombrios e ocultos do inconsciente, a fim de conduzir a consciência às imagens que ali encontram-se submersas.
A sombra, segundo Jung, é descrito como sendo as características e particularidades desconhecidas ou pouco conhecidas do ego. Referências essas que condizem com o âmbito pessoal e que poderiam fazer parte da consciência do indivíduo. Ela também pode ser explicitada como sendo predisposições e impulsos que as pessoas se opõem a enxergarem em si mesmas e que, em contrapartida, têm a facilidade de reconhecer esses mesmos aspectos refletidos no outro. Assim, pode-se entender que a sombra diz respeito a tudo aquilo que o ego acabou deixando de lado, por tudo aquilo que está depositado em um ambiente onde a luz não entra, ou até mesmo é uma questão de âmbito moral reprimida ou ainda não integrada à psique. A sombra é caracterizada com bastante frequência como uma ação de impulso ou inadequada, que acaba por ser concretizada sem antes haver qualquer tipo de reflexão e se distancia daquilo que faríamos conscientemente. Ela é descrita como sendo os atributos de qualidades que o ego não consegue assimilar por meio da consciência. Apesar de muitas vezes a sombra ser um espaço temido, ela é explicitada como sendo também o meio estritamente necessário para trazer luz aos processos individuais de cada um de nós, por meio do sacrifício e dor. Neste contexto, Hollis nos salienta: muito do que precisamos aprender sobre nós mesmos, nossos encontros com a sombra, irão se mostrar perturbadores para as fantasias do ego. Muito do que aprendemos no mundo e seus truques vão minando nosso idealismo. Muito do que trazemos de volta para a superfície irá, na verdade, tornar o viver mais doloroso, mas também mais honesto. Deste modo, percebe-se que os movimentos da personagem Liz de decidir por fim ao seu casamento, abrindo mão de todos os seus bens materiais, até então adquiridos, largar o seu emprego e ir em busca de algo que a tua intuição sinalizava, viajando por um ano pela Itália, Índia e Indonésia, foi um caminho que propiciou a ela o encontro com a própria sombra. Sacrifício versus transformação. O movimento de descida é comum nas obras que abarcam os estudos de Jung. Pode-se dizer que esses movimentos para baixo estão a serviço da vida, uma vez que se faz necessário vasculhar os conteúdos mantidos em nível inconsciente no mundo inferior. Sendo assim, para se chegar à superfície transformado, o ciclo requer um movimento de descida para, então, ser traduzido ao mundo externo tudo aquilo que estava reprimido e que pôde, mediante esse movimento de descida e redenção, ser integrado à consciência. Segundo Pereira, quanto mais profundas forem as descidas a serem realizadas, mais a personalidade consciente é capaz de se reorganizar e transformar. Em semelhante caminho, Hollis diz que o meio pelo qual as profundezas escuras são capazes de nos elevar depende intimamente da capacidade de ampliar a metáfora da descida. A jornada para baixo pode ser vista como a trajetória na qual podemos tirar as identificações e as defesas relativas do universo do patriarcado, muitas vezes ainda resistente em nós, em maior ou menor grau. Por meio de mecanismos de introversão, podemos rumar os níveis mais profundos da psique, e resistindo e esperando o tempo hábil, podemos renascer e posteriormente voltarmos à superfície transformados. Assim, para ir ao encontro da totalidade do seu ser e assim entrar em processo de individuação, a mulher não deve resistir à dor e a todo o sofrimento que lhe são inerentes de seu próprio processo. Faz-se necessário sair da zona de conforto para adentrar nas raízes do universo interno, pois somente assim poderá chegar à rendição e sacrifício necessário para que as mulheres possam retornar transformadas às suas jornadas, tal qual a personagem Liz. Atualmente, as mulheres têm sido convidadas a repensar e questionar como estão lidando com suas próprias vidas, quais têm sido suas escolhas e o sentido de suas vidas. A expectativa de se encontrar com o todo em si pode ser percebida a partir da rendição da mulher no mundo das trevas, ou seja, a mulher deve se lançar nas profundezas do seu mundo psíquico,
no qual irá encontrar-se intimamente ligada à sua alma. É por meio do âmago de sua psique que a mulher poderá modificar verdadeiramente a sua experiência de vida. Além disso, tal movimento de descida pode propiciar contato com os aspectos reprimidos da sombra. No caso da personagem Liz, presa aos valores da sociedade vigente, costumava supervalorizar os aspectos oriundos das exigências do mundo externo. Ao entrarmos em contato com a nossa própria sombra, somos capazes de conjecturar o que há por trás da nossa realidade meramente física que os nossos olhos são capazes de ver, daquele ponto de vista exclusivamente material. Assim, devolve-se a capacidade de embrenhar-se no mundo subterrâneo dos caminhos reflexivos, da introspecção, visando ao ponto de vista psíquico e a autopercepção dos instintos. Envolvidos com a alma, através desse mergulho nas profundezas, podemos penetrar nas instâncias material e psíquica, que compõem a verdadeira natureza de todas as coisas. Portanto, o caminho da alma é aquele capaz de nos conduzir ao autêntico insight, nos possibilitando tornar quem realmente somos. Sendo assim, a psique possibilitará, através do movimento de rendição e morte, fazer poder haver o resgate das características psicológicas do feminino, que carrega a unidade primeira do nosso ser. Assim, estamos de mãos dadas à nossa psique e ao processo de individuação, que é o sentido real da vida humana. De tal modo, o presente artigo, aliado às ideias de Jung, propicia o entendimento dos caminhos que devem percorrer as mulheres em seus processos de individuação, tal qual o jornadear da personagem Liz, e fazer resplandecer assim a alma, que é capaz de direcioná-la na busca da essência e totalidade do seu ser. Obrigada. Obrigada, Daniela. Vamos passar então agora para a Aline. Participação mística no encontro analítico, uma reflexão. Bom dia. Estava escutando Renata, nome fictício, trazendo novamente um grande evento que se apresentou em sua vida profissional. Ela precisava tomar uma decisão que impactaria na sua vida e na de sua família. Cabia a ela decidir o seu futuro e daqueles a quem ama. Tamanha responsabilidade estava pesando em seus ombros. Tinha clareza das opções disponíveis e como cada uma delas impactariam em sua trajetória. Já estava em processo psicoterápico há alguns anos, familiarizada com o papel da analista em sua jornada terapêutica. O vínculo de confiança já estava estabelecido. Porém, naquela sessão, algo me chamou a atenção em minhas percepções contratransferenciais. Minha intuição sinalizava que Renata estava escondendo algo de mim. Não tinha ideia da natureza desse conteúdo, se consciente ou inconsciente, se minha capacidade analítica estava deixando passar algum conteúdo, enfim, a dúvida se instalou. Esta dúvida me acompanhou por algumas sessões. Será que Renata está escondendo algo? O que seria? Qual o motivo? Ou seria eu, que não estava percebendo um conteúdo dela que poderia estar sendo ocultado por minha própria sombra? O que estava gerando essa fantasia? Será que foi mobilizado por um complexo meu? Ou se tratava de algo objetivo da paciente? Como distinguir uma coisa da outra? A minha postura foi ficar aberta a isso. Levei para a supervisão, para a minha análise, até que, passado algumas sessões, desde que a minha intuição sinalizou que algo estava escondido, num lapso do discurso de Renata, a verdade se revelou. Sim, ela escolheu omitir um fato importante da decisão que precisava tomar, porque não tinha coragem de assumir aquela possibilidade, pois esta a faria encarar alguns demônios que ela preferia deixar escondidos. Diante desta constatação de que a paciente estava deliberadamente escondendo um fato,
pude focar nesta questão e pensar isso no processo dela. Jacobi lembra-nos que a prática da psicoterapia junguiana consiste em duas pessoas se encontrando para tentar compreender o que se passa no inconsciente de uma delas. A chamada relação analítica envolve analista e analisando, e precisa ser compreendida para o andamento saudável do processo terapêutico. Para tanto, se faz necessário compreender os conteúdos envolvidos na dinâmica de transferência e contra-transferência no processo analítico, pois a relação analítica é essencialmente diferente de qualquer outra relação humana, porque tem uma finalidade específica. Não é uma relação por si só. O objetivo da análise é estabelecer um relacionamento entre o ego consciente e o inconsciente. A presença do analista em sua humanidade é, ao mesmo tempo, um instrumento a serviço do self. Em sua relação com a paciente, o analista tem que estar consciente deste papel. Aponta ainda que, se quisermos explorar o inconsciente, é importante investigar a situação consciente do paciente e as respostas inconscientes ou compensações ilustradas nos sonhos. Mas devemos também considerar o que está ocorrendo entre as duas pessoas envolvidas neste processo, pois há uma relação estabelecida entre o inconsciente do analisando e o inconsciente do analista. E os fatores envolvidos aí estão no escuro para ambos. Essa seria o estado de participação mística ou identidade que Jung estabeleceu. Participação mística, termo que provém de Levry-Bruhl, significa uma espécie singular de vinculação psicológica com o objeto. Consiste em que o sujeito não consegue distinguir-se claramente do objeto, mas com ele está ligado por uma relação direta que poderíamos chamar de identidade parcial. Essa identidade se baseia numa unicidade a priorística de objeto e sujeito. A participação mística é, portanto, um resíduo desse estado primitivo. Não atinge o todo da relação sujeito-objeto, mas apenas certos casos em que se manifesta o fenômeno dessa relação particular. Wiener lembra-nos que Freud introduziu os termos transferência e contra-transferência ao conhecimento psicológico, onde a transferência é entendida como os conteúdos inconscientes do analisando projetados no analista, e contra-transferência a resposta emocional do analista aos estímulos provenientes do paciente. Stein revela suas preocupações a respeito da contra-transferência no setting analítico, sugerindo que este assunto necessita ser investigado e compreendido por parte do analista, a fim de demonstrar saúde fundamental para criar uma forma de trabalho que contribua para o processo do analisando. Ele aponta diante do grande oceano do inconsciente, no qual deriva o fator de trabalho analítico, precisamos descrever a imensa variedade de imagens, sentimentos, dinâmicas psicológicas e estruturas presentes nas atitudes e reações motivadas pela contra-transferência. Queremos que os analisandos saiam da análise como pessoas inteiras e intactas. Portanto, é preciso esclarecer a quem pertencem os fragmentos de psique e compreender como eles interagem, pois a transferência não pode ser resolvida, muito menos integrada, a não ser que as projeções e contraprojeções do analista e analisando sejam trabalhadas. O autor segue sinalizando suas preocupações decorrentes ao processo de transferência e contra-transferência, interpretado e trazido à consciência. Sua base de inconsciência mútua é trazida à luz e trabalhada em detalhe. Questiona-se: quando isso deve ocorrer? Logo no início, no fim ou ao longo da análise? E ele acrescenta uma complicação que se soma ao projeto de conscientização da contra-transferência. Qual a metodologia utilizar? Sozinhos, dificilmente os analistas chegarão à verdade, pois as fantasias e pensamentos secretos do analista podem ser revelados,
e ainda assim não revelar a verdadeira contra-transferência, porque ela é inconsciente. Sugere, então, que o método deve ter o poder de investigar não só as atitudes e reações conscientes do analista, como também as inconscientes. Stein sugere que esse método poderia ter várias fontes de informação. Os analisandos são sensíveis à contra-transferência e a revelam aos analistas por meio de fantasias e sonhos ou de associações e comentários indiretos. Seu testemunho pode ser fonte de dados. Em segundo lugar, as reações inconscientes dos analistas aos analisandos, conforme indicam os sonhos e fantasias espontâneas e as associações provocadas pelo material do analisando, podem ser examinadas. Por último, as intervenções dos analistas podem ser fontes indicadoras da contra-transferência. Perry corrobora com estas preocupações ao afirmar que a compreensão gradual da contra-transferência é um instrumento importante de conhecimento para o analista, concordando com Jung quando afirma que o paciente influencia o analista de forma inconsciente, pois no relacionamento analítico ambas as partes são mutuamente envolvidas no processo dialético. Tanto o paciente quanto o analista são parceiros num intercâmbio profundo e dinâmico, no qual os analistas aplicam toda a sua personalidade, treinamento e sua experiência. No espaço vazio que existe entre as duas partes, emergem os fenômenos da transferência e contra-transferência, num campo de interação que envolve duas pessoas, duas psiques, um campo de interação que se torna um foco importante de trabalho terapêutico. Wiener contribui para esta questão quando afirma que as respostas afetivas dos analistas, sua subjetividade e a capacidade de refletir sobre as comunicações dos pacientes são uma ferramenta terapêutica indispensável e uma via de acesso ao inconsciente. Diz ainda que a contra-transferência é, na verdade, um fenômeno de maior complexidade, pois é uma criação conjunta entre paciente e analista, porque implica a importância tanto das respostas subjetivas do analista, quanto os aspectos projetados do mundo interno do paciente. Ambas influenciam no processo e representam espaço de compreensão. A contra-transferência envolve a noção de identidade profissional e a pessoal do analista, e estão inevitavelmente envolvidas no processo analítico. É do autoconhecimento do analista que os pacientes precisam. Jacobi lembra que o trabalho do analista não é curar. A ajuda só pode vir através da transformação da atitude do paciente, do encontro de uma relação acertada com o seu inconsciente. E que a análise é um processo dialético, no qual o analista e paciente estão envolvidos como pessoas inteiras. O analista não pode evitar de ser, por vezes, afetado, até profundamente pelo seu paciente, e que seria melhor aceitar esse fato e estar o mais consciente possível dele. Para isso, ele aponta a necessidade de um processo de diferenciação entre analista e analisando. Psicologicamente falando, envolveria o recolhimento de projeções e o reconhecimento do que pertencem a mim e o que pertence a outra pessoa. Eros é nossa ligação sentimental que nos une a outras pessoas, à natureza ou a nós mesmos. Logos é a nossa capacidade de separarmos-nos do mundo ao redor, transformando-o em objetos para conhecê-lo objetivamente, refletir sobre ele. Qualquer relação humana plenamente desenvolvida precisa dos dois princípios, o relacionar-se e o conhecer. Conhecer, neste sentido, quer dizer a possibilidade de discriminar entre o campo comum e as diferenças entre o eu e você. Sem o conhecer, há uma fusão ou identidade, mas não um relacionamento entre o eu separado e um você separado, diz Jacobi. Para tanto, o autor refere que a análise didática reduz os riscos de projeções infundadas
por parte do analista, porque através dela ele se torna mais consciente do que se passa com ele. Uma maior consciência de seus complexos, suas fraquezas, seus princípios de avaliação e seu ponto de vista pessoal. Tem uma importância vital para este trabalho, pois precisamos aprender a processar e compreender as complexidades e sutilezas do processo analítico. Wiener conclui que o uso habilidoso pelos analistas das experiências contra-transferenciais e sua capacidade de processar identificações projetivas podem ser muito importantes para o fator terapêutico da análise, pois a natureza interativa do relacionamento analítico, em que o self do paciente e do analista, consciente e inconsciente, influenciam um ao outro, junto com a função transcendente. Elas apoiam um papel central para a identificação da projeção, ou como traz Jung na participação mística, está no cerne do relacionamento intersubjetivo. Diante dessas reflexões, retomando a questão que mobilizou este artigo, me parece que aquela intuição confirma não só que eu estava certa, mas que também havia uma sintonia, uma contra-transferência sintônica com a paciente, favorecendo um canal mais objetivo e movido pelo self da analista. Percebe-se assim que o evento que moveu essa reflexão não foi participação mística, e sim o self da analista atento aos eventos inconscientes da paciente. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Agora a gente vai passar, então, para Sheila Simões. Quando encontramos a alma no avesso, uma experiência de individuação. Olá, pessoal, um prazer estar aqui com todas. Eu vou compartilhar a tela. Vamos ver se vai dar certo. Como é que estamos? Está dando certo? Acho que sim. Opa. Só um pouquinho. Deixa eu só pôr uma tela cheia. Isso. Tá bem? Eu vou tirar, eu não sei, é melhor tirar aqui? Pode, eu acho que tu pode ir indo. Então, nós vamos iniciar aqui. Quando encontramos a alma no avesso, uma experiência de individuação, é um ensaio que pretende provocar a reflexão sobre os caminhos que nos levam a perceber a relação com o self ou si mesmo e podem favorecer a realização da alma a partir da metade da vida. Quando o novo coronavírus entrou no mundo em 2019, nós estávamos distraídos. Poucos cientistas podiam supor que outra pandemia se instalaria no planeta e ceifaria a vida de mais de 4 milhões e 200 pessoas, 200 mil pessoas no mundo. Pode-se entender que o Covid encontrou um meio propício para fazer sua morada, visto que, apesar do avanço rápido da medicina em tratar o doente e reverter o avanço da doença individual e coletivamente, com uma série de medidas preventivas, o vírusinho em formato de coroa ganhou em rapidez e perspicácia, por assim dizer. Morrer ou se curar de Covid-19 é uma questão individual de imunidade, de autocuidado, de cuidado coletivo, de momento de vida, pois muitos não souberam que contraíram o vírus, outros se recuperaram com os próprios recursos imunológicos, enquanto tantos outros morreram sem a chance de tratamento ou mesmo com tratamento de ponta. O século XXI, paradoxalmente, chegou demarcado pela tônica da sobrevivência. Não apenas resistir à pandemia, sobretudo, é relevante subsistir para além do corpo, além do soma perecível. Estamos sendo convidados e convidadas a procurar o caminho que nos conduza de volta à essência de nós mesmos. Aquela parte até então desconhecida, causadora de estranheza e desconforto, mas que, no entanto, esteve participando durante todo o trajeto, quando estávamos distraídos, indiferenciados.
Seria como redescobrir um caminho real de cultivo da alma, onde o ego e suas exigências perdem a força e este é surpreendido pela patologia, que anuncia a proximidade de algo novo para a psique. Conforme Hillman, patologizar é uma das possibilidades favoráveis para a reflexão profunda, conduzindo ao encontro da alma, em contraposição à eliminação do sintoma, que significa perder essa estrada para a morte, este caminho de alma. Neste contexto, após vivenciar as diversas fases desde o nascimento, a infância, adolescência, juventude, até a fase adulta, do adulto pleno, com as escolhas fundamentais de família, profissão e relacionamentos, os que se encontram na metade da vida para cima podem sentir uma profunda necessidade de ressignificar as relações e as experiências vivenciadas até o momento. Abdicar das convicções construídas ao longo de 40, 50 e até 60 anos, ou para mais, não é? Pode gerar um choque terrível na personalidade, causando uma sensação de falta de ar. Isso me lembra até os sintomas provocados pelo Covid-19. Contudo, esses aspectos da vida consciente, vivenciados a partir da persona, nossa máscara social adaptada ao papel que escolhemos cumprir, aparentam uma individualidade. Essa máscara aparenta uma individualidade que, no fundo, é coletiva, pois corresponde, de fato, às necessidades da psique coletiva, onde estamos inseridos. Apesar de ser inevitável essa identificação inicial do desenvolvimento do indivíduo na sociedade, ela é uma máscara, e como tal, pode e deve ser relativizada em importância e valor, pois é apenas uma parte da individualidade. O si mesmo está presente o tempo todo, fazendo-se sentir de forma indireta através das reações dos conteúdos contrastantes e compensadores do inconsciente pessoal. Ainda assim, vamos acordar de manhã e tentar reconhecer no espelho do banheiro nosso antigo reflexo? Ou é chegado o momento de descer as profundezas escuras do inconsciente indiferenciado, através do fio condutor dos sonhos e das fantasias, lógico, e finalmente nos depararmos com as imagens que a alma está nos mostrando? A enantiodromia como processo de autoconhecimento. O sábio filósofo grego Heráclito de Éfeso cunhou o termo enantiodromia, palavra que vem do grego. Enantios quer dizer oposto, mais dromos, que é curso, mais ia, que é condição ou qualidade, referindo-se à ideia de que tudo flui e que um dia se reverterá em seu contrário. Para Jung, a enantiodromia é uma das principais leis da psicologia, que promove o processo de compensação na psique através do fluxo de energia entre uma condição psíquica para outra, funcionando como reguladora entre essa oposição interior de contrários, constituindo um fenômeno energético. O processo de assimilação dos conteúdos do inconsciente exerce uma influência brutal sobre o ego, numa tentativa de integrar aspectos não desenvolvidos, que antes eram reconhecidos nos outros, mas não em si. É de vital importância que o processo não recaia na inflação patológica que idealiza os conteúdos recém-reconhecidos como tendo um valor sobre-humano. Ao contrário disso, o processo de enantiodromia pressupõe a flexibilização para o reconhecimento das forças contrárias, sem renegar os valores anteriores, sob o risco de se tombar novamente na unilateralidade anterior, visto que só aquilo que somos realmente tem o poder de curar-nos, nos diz Jung. O termo cura
significa transformação na psicologia complexa, disse G. Jung. Um processo que acontece ao longo da vida, com vários momentos de renascimento, morte e renascimento, ao qual ele deu o nome de individuação. Com isso, permanecer em contato com si mesmo é uma atividade e experiência íntima, sendo intransferível e individual. O recipiente e o instrumento necessário estão em nós, em nenhum outro lugar ou ritual, afirma Jung. Então, árvore nenhuma, diz ele, sabemos, cresce em direção ao céu, se suas raízes também não se estenderem até o inferno. E com isso, se o que somos realmente tem o poder de nos levar a um lugar de profundezas e interiorização, como nossas colegas já afirmaram, né? Onde vamos encontrar a rota da totalidade quando tudo parece estar de pernas para o ar, invertido, do avesso? Em meio a tantas inquietações, somos impelidos a descobrir o propósito desse desassossego ou conflito ou sintoma que possa nos aparecer, já que a ilusão de solidez anterior não faz mais sentido. Para Hollis, durante a mudança do velho eu para que o novo eu possa nascer, muitos sentimentos de aflição podem acometer o indivíduo, simbolizando que na passagem do meio da vida acontece um tipo de morte, convivências de sofrimento e luto para a alma que se encontra como um barco à deriva. A gente tem aqui a imagem de Apolo e Hermes no mito do nascimento de Hermes e o roubo do rebanho de Apolo, onde nós revisitamos a experiência necessária da metade da vida, na metade da vida. Quando o abandono da antiga postura rígida e ultrapassada, apolínea, portanto, se abre para a chegada de nova atitude, simbolizada pelo nascimento do esperto, ardiloso e criativo Hermes, que pede acolhimento e paciência, amando ou odiando. A chegada desse aspecto novo à psique desacomoda e provoca uma nova atitude, superando o estágio anterior, assim chamada transcendente, porque torna possível organicamente a passagem de uma atitude para outra, sem perda do inconsciente. Dessa forma, a perda da identificação com a imagem do que foi no passado e lhe dava sentido é inevitável para o processo de individuação. Não há como ir adiante sem perder esta imagem da qual nos identificávamos no passado. Um dos caminhos possíveis desse processo são os sonhos, um produto psíquico do inconsciente com uma pequena participação da consciência através do eu onírico, que se vê representado nas imagens, conforme Jung nos ensina. Ele refere: o eu vê os conteúdos psíquicos a ele associados, como se estivesse, por exemplo, diante dos fatos das circunstâncias da vida real. Por isso, durante o sonho, geralmente nos encontramos em situações que não têm nenhuma semelhança com o estado de vigília, mas se parecem com situações da vida real. E dessa forma, na passagem do meio da vida, o adulto poderá revisitar nos sonhos as experiências da infância e adolescência, sob outra perspectiva. Como, por exemplo, aquele porão assustador na casa dos avós, que desafiava a coragem da criança a descer as escadas e entrar no ambiente obscuro e mofado. Na imagem onírica, reaparece provocando o sonhador a descer novamente as escadas, entrar pela pequena porta em um ambiente apertado e lidar com as mesmas emoções de abandono e medo da infância. Seguindo em frente, descobrirá que o ambiente não está mais escuro. Há uma entrada social simbolizada na porta de ferro como abertura para a vida no andar superior. Hermes, o deus guia e mensageiro, se apresenta quando o ego vaga entre espaços ambíguos, com um sentido de tempo ilimitado, num território de fronteiras indefinidas e incertas, conduzindo a alma ao caminho abandonado
na escuridão da noite, para se ver nas imagens oníricas reordenadas pelo self. Reencontrar esse caminho na metade da vida significa reconhecer que a mente apolínea é chamada a negociar com Hermes, ceder às ilusões das fantasias de dominação que trazíamos desde a infância e, finalmente, acreditar em nosso potencial, nos despedindo da imagem que confiávamos há 30, 40 anos. Com isso, no porão onírico, além do ambiente ensolarado que contrapõe a escuridão, o sonhador poderá se deparar com personificações de aspectos ou conteúdos inconscientes, como, por exemplo, pessoas do mesmo sexo do sonhador em atividade discordante, ligeiramente inferiores ou opostas a este, representando as qualidades da sombra. Von Franz refere que a sombra pode personificar nosso lado inferior, nosso melhor inimigo, por assim dizer, mas também pode ser apenas nosso outro lado, esse lado novo que se apresenta na imagem por ser reconhecido e integrado. Nos sonhos, no mundo de Hermes, encontramos nossas potencialidades com uma emoção luminosa, que nos joga para o avesso da vida ao despertarmos, provocando um encontro com o inexplorado em nós, cheio de expectativas que entrarão pela nova porta do porão, da mesma forma que o poema, a mim inspirado pelo si mesmo, descreve. Avesso. De tanto viver no direito, buscar obstinadamente corrigir, colocar em ordem e acertar, fui encontrar minha alma no avesso. O avesso faz com a gente aquilo que a gente não sabe fazer. Caminhar descalça na relva molhada sem pressa. Calar, sem engolir palavras, apenas sorver o sentido. Perceber que o tempo apenas está. Não passa correndo, não escorre, não foge. O tempo não cobra nada. Nós cobramos contas do tempo. É simples, é assim. O avesso faz com a gente aquilo que a gente não sabe fazer. O avesso me trouxe a paz. Obrigada. Obrigada, Sheila. Bem emocionante, não? Gurias, muito obrigada. Muito obrigada pelas apresentações. Agora a gente vai poder conversar um pouco, não é? A falar um pouco desse... eu estava ouvindo, uma coisa a gente ler, outra coisa a gente poder ouvir vocês. Isso é bem... aquece o coração. Isso é bem bom, não é? Então, assim, eu estava pensando nesse encontro nosso, que eu estava escutando a Daniela e pensando na mudança de vida da Liz, que ela traz, né? E eu entendo que sempre que a gente escreve sobre algo, a gente escreve sobre a gente, né? Sobre o nosso processo, porque a gente é capturado por aquela imagem, não é? E aí eu estava pensando nesse processo de mudança de vida da Liz, uma mulher, depois a mudança da Renata, outra mulher, que faz outra mulher mudar seu olhar sobre conta da transferência, não é? E na Sheila, que literalmente, né, faz o avesso, a mudança para o avesso, né? Então, assim, é impressionante como a gente consegue conversar com os nossos inscritos quando a gente faz um encontro bom, né? Então, para agora poder ouvir vocês soltas, mais tranquilas, porque a gente já contou o que a gente tinha escrito para contar, né? E vocês poderem falar desse lugar gostoso que é também o processo de individuação, né? Como aquilo que nos coloca no meio dos outros, né? Porque quanto mais individuado, mais eu consigo circular e mais próximo do outro eu consigo estar, porque eu tenho noção do que pertence ao outro e o que pertence a mim. Eu acho que os trabalhos de vocês estão falando exatamente desse exercício, o tempo todo. Então, eu gostaria de
deixar vocês também conversar, né, trazer o que está tocando vocês sobre esse processo de relação com o inconsciente, né, agora entre nós. Eu acho que o que a Sheila trouxe, né, que realmente a gente é convidada a estar do avesso, esse avesso ele mobiliza muito, né, porque foi muito eu pedi licença para minha paciente, né, contei para ela que o processo todo me mobilizou e como candidata analista eu também precisava pensar nas questões que estão presentes e ela super topou que eu pudesse estar, ela poderia estar contribuindo comigo, né? Mas assim, mas justamente por isso, assim, porque esse novo ele nos desarticula, né? Eu levei para análise, levei para supervisão, assim, para justamente para poder entender o que estava acontecendo, porque mobiliza muito a gente poder entrar em contato com aspectos novos, né? Então, assim, e buscar entender o que está acontecendo e poder usar isso de forma frutífera, tanto no meu processo quanto no processo analítico da paciente, é um ganho incrível, assim, a gente poder estar atento ao que está acontecendo, né? E buscar compreender o que nos mobiliza, porque, na verdade, foi uma grande mobilização esse evento, assim, né, uma grande incógnita que eu queria entender também e poder, porque isso contribuiu tanto para o meu processo quanto para o dela, né, porque aí ela teve que encarar os demônios dela que ela não queria encarar e eu pude também compreender o que se passava tanto comigo enquanto pessoa quanto no meu papel de analista, né, então ampliou muito as possibilidades da minha análise e da minha compreensão também profissional, né? Então, realmente, e aí, então, escrever sobre isso foi assim, o artigo se escreveu sozinho, né? Porque justamente por estar aberta, atenta, buscando compreender, se concretiza depois nas palavras, né? Que a gente precisa cumprir com esse evento de poder apresentar, né, um artigo na jornada, enfim. Então, assim, realmente, e eu falei para a Sheila o quanto esse avesso também me mobiliza, assim, o quanto eu me identifico com esse processo e quanto realmente as transformações, elas estão acontecendo, né? Todas nós, num grande processo, né? Então, vamos ver qual vai ser o resultado disso posteriormente, né? Eu concordo com a Aline. Pode falar, Sheila, quer falar? Não, só quero agradecer a Aline dela ter essa identificação também com o poema. Foi um processo assim que levaram muitos anos e eu fui surpreendida pelo poema numa das aulas. Então eu falei assim, eu não posso dar as costas a esse poema que justamente estava me trazendo, assim, estava concretizando o que eu vim realizando nesses anos todos e encontrar a enantiodromia de frente e fazer esse trabalho, sabe, no ensaio, foi assim, parece uma coroação desse avesso. Então, eu queria muito compartilhar essa experiência com todo mundo e mostrar que é possível, né? A gente não sabe se num livro de ficção como amar, se é amar, rezar, como é rezar, amar? Comer, rezar, amar. Comer, rezar, amar. Começa por comer, esse é o problema. É começar por comer, a gente devia começar por amar. Mas então, eu fico pensando que a gente está junto, nós estamos juntas aqui, não é por acaso, e justamente todas as mulheres, né, vivenciando essa experiência que nos traz. Me jogaram um lencinho aqui, não sei se apareceu. Que mostra assim como é forte, né, quando a gente se percebe nesse avesso. E acho que todas nós, né, todo mundo que está assistindo também é capaz de chegar nesse momento e reconhecer esse caminho da alma, que é o melhor, que é o que realmente vai nos fazer, como a Dani falou, né, que realmente é o que importa na vida, né, Dani? É verdade.
E eu concordo, né, com o que as gurias estão falando e o que a Patrícia, né, nos convidou agora para a gente colocar, que é isso. Eu, na verdade, não consigo escrever o que não me toca, né? E desde que comecei a formação, parece que é impossível, né? Algo sempre me arrebata, né? Então, o tema do artigo é algo que eu fui arrebatada, né? E o Comer, Rezar e Amar, eu já tinha assistido o filme há muitos anos, e o ano passado, durante a pandemia, eu comecei a ler o livro, que o livro eu ainda não tinha lido. Bom, eu achei o livro bem mais profundo, né, do que o filme, e a personagem, né, tem tudo a ver comigo, né, tinha tudo a ver com a minha história, eu vinha de um processo de separação também, e estava num redescobrir, né, e por conta da pandemia, eu estava num processo, né, sozinha com meu gato, comecei a fazer um monte de receitas, estava redescobrindo o sabor das coisas, entrando em contato mais com o meu interno, com meditações. Então, falei, bom, não tem como pensar em escrever uma outra coisa, né, e tentando entrar em contato com as paixões. Eu acho que todo mundo, em algum momento, também entra em contato com esse universo, né? Então, é algo que faz sentido, como a Aline colocou. Quando é algo que nos arrebata, o artigo escreve, é como se não fosse nem... É fácil, o artigo escreve por si só, né? A gente só, sei lá, faz de conta que está ali, mas a coisa é escrita meio que espontaneamente, né? E é muito gostoso, porque daí não é uma escrita, é uma escrita inteira que a gente está ali, aliando o conteúdo e a nossa verdade, né? Então, isso eu acho que é capaz de não só nos mobilizar, mas também mobilizar quem lê, né? E a fazer pensar, a fazer refletir. Eu acho que esse que é o chamamento, né, do processo de individuação, né, que a gente inicia e não termina nunca, a gente segue em processo e quanto mais a gente entra, mais a gente busca, mais a gente vê que a gente tem mais ainda por onde ir e é um aprofundamento que é bom demais, né? E eu adorei fazer a minha escrita. Muito bom ouvir isso, né? Porque na realidade é outro em nós que escreve, né? Não é um processo puramente egóico, né? Algo ali se coloca para fazer essa conexão com o criativo, né? Que o inconsciente também é isso, né? Eu estava olhando teu quadro aí o tempo inteiro e me lembrando da borboleta na pupa da Sheila, não é? Da imagem. Então, eu acho que realmente é um bom encontro, como diria Deleuze, né, o Jung, um bom encontro onde a gente possa realmente, né, em algum âmbito, ter um encontro mesmo das coisas que se vive ou se viveu, está se vivendo e ainda vai se viver, né, porque é processo, então toda hora muda de lugar as coisas, não é? Então, ao mesmo tempo que a gente vai lá embaixo, a gente também vai lá em cima, picos e vales, não? É nesse processo que a alma acontece, que se cria, não é? Então, E a meninas... beleza tá aí, né? Tá. Tem que descer no porão, né? Tem. E eu estava pensando, né, Daniela, não sei se tem no livro ou não, né? Mas no filme ela termina falando da palavra travessiamos, né? Atravessamos. E é isso, né? A travessia da vida, Essa não é? travessia, né? Então, é um pouco sobre isso que o nosso encontro hoje falou, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, gurias, com vocês, é um prazer, né? E a nossa mesa, então,
é a mesa de fechamento da 31ª jornada, né? E eu fico muito feliz de a gente poder estar se encontrando, apesar do vírus, não é, Sheila? E desejar que a nossa próxima jornada em novembro, que ela seja calorosa como está sendo essa, porque apesar da gente estar longe, está quente aqui, mas que a gente possa se ver juntos, enfim, que a nossa vida nos promova um encontro, né? Que nossa próxima jornada seja presencial, de repente. Vamos desejar, né? Deus quiser. Vamos desejar que o mundo esteja, né, num outro momento, enfim. Sim. E agradecer, então. Tá bem, pessoal? Não sei se vocês querem dizer alguma coisa, senão a Também gente quero vai... agradecer. Agradecer essa também. oportunidade de estar com vocês, foi um prazer, foi muito gostoso, muito quentinho. Apesar do frio. Muito frio, não é? Agradecer também. Sim, agradecer a Daniela e a Sheila, né, por todas nós, na verdade, termos essa coragem de poder colocar, de revelar as nossas questões, né, porque isso também exige bastante de nós, né? Que bom que estamos fazendo isso juntas, né? Sim. Muito obrigada. Então, encerramos por aqui.